dois grandes mestres da tecnologia, da inovação, do mundo empreendedor, dois grandes empresários, e tem gente que já está transformando isso num fla-flu, assim, uma briga, quem é melhor, né? Na verdade, eu estou falando de Bill Gates, o grande mestre da Microsoft, e do Steve Jobs, o cara da Apple. Alexandre, Gates ou Jobs? que furada essa, igual falar Ronaldinho Gaúcho e Ronaldinho Fenômeno, né? Olha, muito difícil, dois grandes gênios da tecnologia, da informática, né? Eu sempre tive, talvez até por uma questão de grana, né? Porque precisa vender um rim para poder ter os produtos da Apple. Eu sempre tive muito mais produtos relacionados a Windows, mas eu sempre tive amigos que sempre foram muito fanáticos assim pela Apple, né? E eu lembro que tinha umas propagandas da Apple que elas traziam assim, o cara da Apple, que era meio que personificado no Steve Jobs, como descolado, cool, camiseta preta. E o cara da Microsoft era um tiozão tosco, meio barrigudinho, camiseta quadriculada, não era aquela tela azul pan, né? Então sempre teve essa mística, assim, de que a Apple é uma coisa mais sofisticada, mais cool, e da Microsoft. Mas assim, a Microsoft é um baita exemplo, né, de empresa que soube se reinventar quando muita gente falava que ela já não teria mais futuro, né? Ela se reposiciona, né, e consegue entrar em um monte de mercado de games, ou seja, então acho que é muito difícil, não é querer ficar em cima do muro, assim, né, mas no que tange, cada um ao seu estilo, são estilos radicalmente diferentes, todos ambiciosos, todos agressivos, todos inteligentes, mas são modelos de pessoas, modelos de pensamento mental, modelos de líder muito diferentes entre si, mas são dois modelos que foram, ou são muito, falo foram porque o Steve Jobs já está no iCloud, já, né? Mas modelos muito bem sucedidos, eu teria muita dificuldade, sem parecer injusto, de dizer que um é ou foi melhor do que o outro. Cara, é difícil realmente escolher, porque eu acho que é isso. Cada um tem algo para nos ensinar, ou muitas coisas para nos ensinar. Eu vejo que o Steve Jobs, ele tem uma característica muito do cara perfeccionista, né? E dizem que ele era muito perfeccionista, ele sempre queria melhorar o que ele já tinha de melhor. Então, isso é uma característica importante para a gente aprender. Como também o Steve Jobs, uma coisa que eu sempre admirei nele, na empresa dele, é que ele percebia exatamente a necessidade futura da sociedade para criar a demanda, né? Então, isso que é o curioso, ele não analisava a demanda para lançar um produto. Ele criava uma demanda a partir de um produto porque ele era como se fosse um cientista social, ele estava percebendo para onde a sociedade estava indo, como é que era o dia a dia das pessoas, como aquilo ia se transformar. Então ele vinha com uma solução que até então ninguém precisava daquilo, mas quando ele vinha, todo mundo fala, cara, eu preciso disso. Então isso é genial, assim, eu acho que o Jobs é um grande exemplo de inovação, é a personificação exata do que é um inovador. Cara, mas o Gates, cara, eu acho que ele tem um mérito fantástico, porque ele popularizou tudo isso. As duas empresas surgiram mais ou menos na mesma época, tal, os computadores da Macintosh, tal, blá, 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 Windows por outro lado, mas eu primeiramente ouvi falar durante muito tempo apenas do Bill Gates, para depois conhecer o Steve Jobs, por causa do Windows, cara, que muita gente brinca, é o Windows, tem gente que odeia, prefere o Linux, não sei o quê, mas eu não estou falando do produto em si, eu estou falando da genialidade de alguém pegar uma coisa, colocar dentro da sua casa e dentro do seu computador e todo mundo passar a ter aquilo. E essa visão, sabe, de multiplicar aquilo, essa visão do crescimento exponencial, cara, isso é fruto de um gênio chamado Bill Gates. Então eu gosto muito disso no Bill Gates, gosto dele ser um investidor extremamente arrojado e gosto também dele ser um grande filantropo. É claro que é tudo muito questionado, tem gente que tem, isso é para não pagar imposto, tá? Que seja, mas a Fundação Bill e Melinda Gates ajuda muitas empresas, muitas instituições, muitas pessoas, inclusive no Brasil. Então eu gosto disso nele também, sabe? De um cara que conseguiu enxergar uma forma de multiplicar, não dividir, mas multiplicar aquilo que ele tem de melhor, que são ideias e dinheiro, né? Então os dois têm muito mérito, gosto dos dois, também não saberia escolher o melhor, depende melhor para quê, para qual referencial, né? Mas você tocou num ponto, né, quando você fala isso do filantropo, e se eu tenho alguma dificuldade de nominadamente eleger pelo lado empresarial, porque ambos foram, à sua maneira, geniais e conseguiram extrair o melhor de suas equipes, o Steve Jobs, particularmente, pelo seu estilo muito agressivo, muito perfeccionista. No plano pessoal, eu tenho uma clara inclinação pelo Bill Gates, a despeito de acharem que ele faz parte de uma nova ordem, que quer matar o planeta inteiro, essas teorias da conspiração,
Porque assim, quando a gente olha o lado pessoal, e são todos seres humanos não são perfeitos, não são só negativos, não existe essa visão maniqueia, todos eles são, né, e há defeitos, né, o Bill Gates ao longo da carreira já foi acusado de fazer monopólio, de querer quebrar, destruir concorrentes, enfim, né, tudo isso que a gente já sabe dessa trajetória profissional muito bem sucedida da Microsoft. Mas enquanto quando a gente olha o lado pessoal, eu li algumas biografias do Steve Jobs, por exemplo, ele era um cara super afeito à tecnologia, mas quando ele pega um câncer, ele também tinha um lado meio budista e tal, o cara super tecnólogo da ciência, se recusa a seguir o tratamento científico para seguir um tratamento alternativo baseado em ervas, sucos, e com isso ele procrastina o início de um tratamento que poderia tê-lo salvo. Né? A outra coisa, ele negou uma filha que ele teve, ficou a vida inteira dando murro em ponta de faca, não aceitou uma filha legítima que ele teve fora do casamento, né? Então, outra coisa, ele foi considerado um chefe muito tóxico para extrair o melhor das pessoas, ele extraía o sangue junto. Então, e o Bill Gates, com todos os defeitos que ele possa ter, no fim ele doou quase toda a sua fortuna para uma fundação que pesquisa vacina, que pesquisa como erradicar um monte de problema que tem na África, sabe? Então acho assim que se eu tenho muita dificuldade de cravar um nome pelo legado profissional de cada um deles, e hoje eu tenho produtos Apple e gosto, eu preciso dizer que do lado pessoal, talvez por conta dessa faceta pessoal de ambos, e não que nenhum deles seja perfeito, mas eu tenho um pendor pelo Bill Gates, porque ele foi capaz de transformar o dinheiro dele numa coisa mais forte do que apenas gerar negócios, mas também de resolver problemas da humanidade.